E aí, galera do oitavo, tudo bem? Olha, já quero avisar que a minha internet tá assim, lenta, quase parando, tá? Mas logo, logo vai ser resolvido esse problema. Pessoal, a gente vai dar continuidade ao estudo linguístico, tá? Na aula de inglês. A gente viu aí present continuous, a gente viu o past continuous, né? Que são aqueles tempos de ações que estão sendo desenvolvidas que estão sendo realizadas no momento da fala, tá? E hoje nós vamos começar com a parte do passado simples, tá bom? Eu não fiz revisão de presente, eu acho que eu fiz, mas não lembro se eu fiz, mas enfim, se for necessário. Depois a gente vai mudar o material, né? Como vocês já foram informados, aí a gente vai começar a seguir a apostila. Então, eu vou deixar para ir fazendo as revisões conforme esses conteúdos forem aparecendo, tá? Bom, vamos lá. Vamos anotar aí a data, né? Semana de 20 a 24 de julho de 2020. A pauta é o Simple Past, que é a parte 1. A parte 2 eu não sei se vai dar tempo da gente fazer. Como eu disse, né? Se ainda não estivermos com o material, eu já faço a parte 2. Se não, eu deixo para fazer essa parte 2 aí conforme aparecer no material, na apostila, tá? O homework, a tarefa de casa, vai estar no link. E aí a gente vai ver, então, o passado, o tempo passado. Qual é o elemento da frase que nós dizemos ou escrevemos que indica se aquela frase está sendo utilizada no presente, no passado ou no futuro? É o verbo, tá? Quando eu falo assim, olha, eu viajei para a praia. Viajei indica que é passado e viajei é o verbo. Então, geralmente o verbo e os advérbios também indicam esses tempos, tá? Amanhã, hoje, ontem, por exemplo, são advérbios. E aí, em inglês, o passado, na verdade, ele é mais simples de ser estudado do que em português, tá? Depois eu já vou mostrar por quê. Então, nós temos aí, na verdade, nós vamos ver, então, três tipos de verbos, tá? Os verbos regulares, os irregulares e o bonito do verbo to be, né? Que nós revisamos aí no estudo do present continuous e do past continuous, tá bom? Então, vamos lá. Nos verbos regulares, nós temos aí uma regrinha e o exemplo, tá certo? Então, qual é a regra? Eu escrevo o verbo em inglês e coloco ed no finalzinho dele. Então, por exemplo, o verbo trabalhar. Trabalhar, ó, vai até a letra K. Tá vendo? Ó? I work, eu trabalho, you work, você trabalha. Se eu coloco ed no final, eu transformo eu trabalho em eu trabalhei ou eu trabalhava. Em português, a gente tem pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Em inglês, galera, nós temos o passado simples e o passado perfeito. De qualquer forma, o verbo, ele sempre vai aparecer da mesma forma. Se ele for regular, ele vai aparecer com ed. Se ele for irregular, ele vai aparecer de outra forma lá que daqui a pouco vocês vão ver. De qualquer jeito, ele não muda, tá vendo, ó? Olha só. I worked é eu trabalhava ou eu trabalhei. You worked é você trabalhava ou você trabalhou. Tá vendo que mudou a tradução em português e em inglês ele continuou da mesma forma. He worked, ele trabalhava, ele trabalhou. She worked, ela trabalhava, ele trabalhou. It worked, o it, a gente tem que lembrar que ele significa ele ou ela, para qualquer coisa que não seja seres humanos. E ele aparece também em sentenças que em português não existem. Então, por exemplo, quando eu falo assim, ó, o verbo work, inclusive, ele tem o significado de trabalhar e de funcionar. Então, vamos imaginar que eu esteja consertando, que eu esteja. A minha TV desprogramou, eu não consigo resolver o problema, daí eu chamo algum colega para me ajudar e ele começa a mexer lá no controle remoto, a programar a TV. E aí eu quero saber, né? E aí, deu certo, né? Tá funcionando? Ele fala, sim, funcionou. O que eu fiz aqui funcionou. Então ele fala, it worked, tá? Então em português a gente usa só o verbo, ó, funcionou, mas em inglês a gente tem que colocar o it, principalmente porque se trata de algo, né, que no caso funcionou, que não é ser humano, que é a TV, tá? We worked, nós trabalhávamos, nós trabalhamos. Lembrando que nós trabalhamos pode ser tanto passado quanto presente, né? Nós trabalhamos muito ontem e, portanto, estamos cansados.
Nós trabalhamos todos os dias até as 10 horas. You worked. Vocês trabalhavam. Vocês trabalharam. E they worked. Eles trabalhavam. Eles trabalharam. Lembrando que esse ão, né, galera? Do trabalhavam, do trabalharam. Ele é escrito com A-M, não com A-O-T-I-O, tá bom? Isso é uma duvidazinha que sempre aparece. Então, é isso, tá? O work, então, ele é um verbo regular e ele segue essa regrinha aqui. Existem vários outros verbos regulares, tá bom? Os irregulares, primeira coisa que a gente tem que saber em relação à regra dele. Não tem regra. É preciso decorar, memorizar. Então, por exemplo, eu pego esse verbo begin, que significa começar. Began é o passado dele. Então, I began, you began. Lembrando que da mesma forma que o worked funcionou para todas as outras, para todas as pessoas, para todos os pronomes, estes aqui também é a mesma coisa, tá? Então, ó, essa é a lista de alguns verbos que estão no passado e são verbos irregulares, não tem regra para eles, tá? Por exemplo, olha o verbo ir, ó, go. Olha o passado dele, went. Eu fui ao cinema ontem. I went to the movies yesterday, tá? Read, que é o verbo ler, que é read. I read an interesting book. Eu li um livro interessante. Tá vendo? Então, lembrando, né? Como que eu vou memorizar isso? Eu vou ficar lendo? Não, você vai praticar, você vai escrever frases, você vai ler frases e aí você vai conseguir praticar, tá bom? O verbo to be, ele também é um verbo irregular, mas ele é um pouquinho mais simples. Por quê? Porque ele aparece somente de duas formas, tá? Na verdade, mais simples, né? Nada, porque os outros lá aparecem de uma forma, né, só em todas as pessoas. O verbo to be, ele muda. Só que o verbo to be, ele é mais fácil para você memorizar, né? Vocês viram o passado do verbo to be na aula do past continuous. Então, agora lembrando, lá no past continuous a gente traduziu somente como verbo estar. Aqui não, aqui é o verbo ser e estar. Então, por exemplo, I was her friend. Eu era amiga dela, tá? I was at home yesterday night. Eu estava em casa ontem à noite. Então, é tanto o verbo to be, ele tanto significa era, fui, não no sentido de ir, né? Mas eu fui muito feliz um dia, por exemplo, tá? Quanto o verbo estar, tá certo? Então, é isso, tá? São esses três tipos de verbos, né? Vocês perceberam que todos os exemplos que eu coloquei são exemplos de frases afirmativas, tá? O que significa que a regra, ela é uma para as frases afirmativas, ela é outra para as frases negativas e interrogativas, e outra para as interrogativas, igual o past continuous, tá? A tarefa de vocês consiste em, a tarefa vai estar lá no grupo, né, o link. Então, ó a flechinha aqui, tá? Porque tá. A internet estava lenta, demorou a abrir. Então, olha só. Eu coloquei 10 frases nos 3 exercícios. Então, vocês vão fazer 3 exercícios. Vocês vão retirar dessas 10 frases os verbos regulares. Então, entrou aqui, lembrem-se, ó, o verbo ele tá sempre depois do pronome. Então, vai ser, aqui neste caso, já vou até avisar, que é o had fun. São dois termos, é o phrasal verb, tá? Aqui, ó, o play it. Aqui o wait, ó, depois do you. Aqui o watch it. Aqui o were. Ó, aqui não tá depois do pronome porque é uma frase na interrogativa, mas o verbo é were, tá? Slept, flew, came, bought, danced. E aí é o seguinte, os verbos regulares são aqueles terminados com ed. Então, você vai lá, frase 2, você vai escrever aqui, ó, número 2, tracinho, played. Depois você vai procurar o outro, olha lá, 4, tracinho, watched. Daí vocês vão digitar aqui quais são os verbos regulares. Aqui os irregulares. Os irregulares, galera, estão lá naquela lista lá da aula. Volta lá na aula que vocês vão encontrar, tá? Ou façam por exclusão. Então, o mais fácil é o ED.
Peguem todos os verbos que tem ed no final e escrevam no primeiro exercício. Pula o segundo exercício, vai para o verbo to be. O verbo to be é was ou were, tá? Então, ó, o were aqui, ó. Então, procura lá. Achou W-A-S, que é was? Escreve aqui. Achou were? Escreve aqui. É para escrever o número, tá? Da frase. É para escrever o número, não é para escrever só o verbo. E aí, o que vai acontecer? Os que sobrarem serão os verbos irregulares. Daí, vocês vão escrever aqui o número da frase e o verbo na frente. Tudo bem? Simples, né? Então, have a nice class, have a nice work, bom trabalho, boa aula e até a próxima.